Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo de número 3. Nós estamos estudando essas cartas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo às igrejas. E hoje nós chegamos à última igreja a ser meditada, que é a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo de número 22. Eu quero pedir perdão da igreja, que domingo passado, segundo um comentarista, um irmão gospel, um passarinho gospel, disse que eu preguei 1h20. Eu até fugi da regra da homilética. Na regra da homilética, 45 minutos fica bom para a pessoa entender uma mensagem. E isso tempo a tempo. Mas hoje eu prometo que às 20h30, ou até mais antes, eu encerro a mensagem. Tá bom, irmãos? Se eu passar, eu dou autoridade para os irmãos se levantar e ir para a sua casa. Brincando, irmão. Não faça isso não. Tá bom, irmãos? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, Jesus ele vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que, de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Senhor Jesus e nosso eterno Pai, nós queremos agradecer porque nós lemos a Tua bendita e soberana palavra, onde nós queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nos ajude, Senhor, a compreendê-la, de tal maneira, Senhor, que essa palavra que vai ser pregada possa, Senhor, encontrar guarita nos nossos corações, para nós guardarmos essa santa palavra com o objetivo, Senhor, de não pecar contra o Senhor e obedecer todos os Teus mandamentos, Senhor. Então nos ajude para que possamos ser edificados, transformados, exortados, aconselhados pelo Senhor para a prática da Tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão.
onde eu peço para aqueles que não puderam estar entre nós, como também, Senhor, como é de costume, eu quero mais uma vez orar por aqueles que voluntariamente decidiu não vir à tua casa essa noite buscando outras coisas. Só o teu Espírito Santo, ele é capaz, Senhor, de falar aos seus corações, da necessidade, Senhor, que todos temos de estarmos reunidos no nome de Jesus, nesse dia do Senhor, para esse culto de louvor e adoração. Que o teu Espírito Santo convença, Senhor, para que possa colocar o Senhor em primeiro lugar das suas vidas e assim glorificar o teu nome. Muito obrigado, essa é a minha oração, que eu oro no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos irmãos, ao decorrer desses meses, nós estamos meditando nessas cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já meditamos a carta em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje é a última carta, Laodiceia, onde Jesus ele tem como propósito para todas essas cartas trazer uma exortação para as igrejas, como também para elogiar essas igrejas. E nós vimos aqui que somente 2 igrejas Jesus elogiou, onde ele não repreendeu, mas sim elogiou, que foi a igreja em Esmina, como também a igreja de Filadélfia. O restante das outras igrejas, Jesus ele elogiou, mas também exortou, como também Jesus ele recompensou. E aqui nós temos a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, as quais Jesus enviou essa carta por meio do apóstolo João. Essa igreja estava na cidade também de Laodiceia, onde era uma cidade rica, famosa por suas indústrias de lã e colírio. Então, essa cidade era muito rica. Porém, apesar da sua prosperidade material, essa igreja estava inserida nessa cidade. E essa igreja também, por ter o nome de Laodiceia, como assim era da cidade, essa igreja ela tinha a prática também da prosperidade. Mas Jesus identificou nessa igreja que era uma igreja pobre. Então, Jesus, quando ele se identifica aqui com o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, Jesus ele se apresenta à igreja de Laodiceia com palavras fortes, também amorosas, chamando essa igreja ao arrependimento. Então, eu gostaria de trazer essa noite algumas exortações de Jesus que fez para essa igreja e com certeza também, pelo agir do Espírito Santo, o Senhor também precisará nos exortar, nos aconselhar, como também nos recompensar. Então, o Espírito Santo é aquele ser agente que habita dentro de nós. E quando Jesus falou à igreja de Laodiceia, Jesus ele tem como objetivo essa noite falar conosco, por meio dessa santa palavra, e nós fazermos algumas aplicações para nossas vidas, a ver se nós estamos andando como essa igreja de Laodiceia andou. Então, em primeiro lugar, Jesus no versículo 14, Jesus ele fala a essa igreja
quando ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então aqui Jesus, ele se identifica com o Amém, ou seja, aquele que é a confirmação de todas as promessas de Deus. Jesus aqui se identifica como o Amém, porque Jesus, ele é um Deus soberano, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. Diferente dessa igreja aqui, que não estava sendo fiel. E Jesus, ele é o princípio da criação, indicando toda a sua autoridade sobre toda a existência de todo o mundo. Então, aqui Jesus, irmãos, ele corrige essa igreja, ele se apresenta a essa igreja, exortando essa igreja, mas acompanhado de sua autoridade e amor. Por isso que ele vai dizer essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então, aqui Jesus, ele fala à igreja. E aqui nós já podemos tirar a nossa primeira aplicação para nossas vidas. Assim como Jesus falou àquela igreja com a sua autoridade, com o seu amor, porque ele era testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo também ele fala conosco por meio da sua autoridade, que é a palavra de Deus, e por meio do seu amor representado na sua manifestação. Então, a ideia aqui é que Jesus, ele ainda fala conosco, porque ele é o nosso Senhor. Foi assim que em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se confessarmos Jesus como o Senhor, e no nosso coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Então nós temos o Senhor, e esse Senhor, ele fala por meio da sua santa palavra. Então a aplicação é que nós precisamos reconhecer a voz de Jesus quando fala com a sua igreja. Porque ele é a fiel testemunha, ele é a fiel testemunha e a verdadeira. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele fala conosco. A segunda exortação que Jesus traz para essa igreja, Jesus, ele vê a condição espiritual dessa igreja. O versículo de número 15 ao versículo de número 17, Jesus, ele diz assim: conheço as tuas obras. Mais uma vez aqui nós temos a onisciência de Deus, que sabe todas as coisas. E se os irmãos perceberam no decorrer de todas as cartas, Jesus, ele conhece a sua igreja. E mais uma vez aqui ele afirma para essa igreja e para as igrejas no qual Jesus estava, que ele sabe como é que está as obras dos irmãos. Então ele vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Versículo 16: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17: pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, aqui Jesus Cristo, ele identifica a condição espiritual dessa igreja.
Irmãos, a cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha rios, e alguns desses rios davam água gelada e outros rios davam água quente. Quando esse rio se chegava, encontrava água gelada com quente, ficava uma água morna. Jesus, ele pega essa ilustração para dizer para essa igreja que uma parte dessa igreja eram irmãos crentes, fervorosos, mas a outra parte eram irmãos frios, indiferentes com as coisas de Deus. Então Jesus está dizendo aqui no versículo de número 15, quando diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Jesus vai dizer: quem dera fosse frio ou quente. Assim, pois, assim porque és morno e nem és quente nem frio. Então, a igreja de Laodiceia era conhecida como uma igreja morna, que vinha nessa ilustração desses rios, e Jesus usa essa metáfora para dizer para essa igreja que era uma igreja morna. Eles não eram crentes completamente frios, mas também nem fervorosos. Ou seja, a ideia aqui que Jesus passa para essa igreja e passa para nós é que nós não devemos ficar em cima do muro. Jesus Cristo vai dizer assim no versículo de número 16, ele vai, melhor dizendo, no versículo 15, quem deras fosse frio ou quente. Ou seja, Jesus está dizendo para essa igreja: vocês decidem se vocês são quente ou vocês são frio. O que não pode acontecer é vocês ficarem em cima do muro. Então Jesus traz essa ilustração e, aplicando para nossas vidas, irmãos, Jesus quer dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Porque vocês vão de concordar comigo que tem crentes que servem a dois senhores. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, por gentileza, coloca esse versículo para nós aí, irmão Jades. Ele diz isso, quando ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza no contexto qual ele estava dizendo. Mas esse versículo nos ajuda para nós entendermos o que Jesus estava dizendo para aquela igreja. E diz para nós hoje: vocês decidem a quem vocês querem servir, porque não dá para servir a dois senhores. Por isso que Jesus está dizendo: quem deras fosse frio ou quente. Irmãos, aplicação para nossas vidas. Nós precisamos decidir em quem nós servimos. Por quê? Porque tem muita igreja, falando no contexto de irmãos, que serve a dois senhores. E Jesus disse: não, vocês são frio ou vocês são quente, não se pode ficar no meio. Quem dera se fosse pelo menos quente ou frio. Vocês precisam decidir. Assim, irmãos, é para nós no dia de hoje. Nós precisamos decidir o Senhor que nós estamos servindo. O apóstolo João, irmãos, fazendo uma aplicação para nossas vidas, nesse versículo de escola bíblica dominical, em 1 João capítulo 2, versículo 15, aqui nós temos um retrato de irmãos no contexto de igreja, que estão servindo o mundo e ao mesmo tempo a igreja.
Estão servindo a Satanás e ao mesmo tempo Jesus. Só que Jesus, ele não compartilha com a sua glória com ninguém. Ou serve a Jesus ou serve Satanás. Então ele vai dizer no versículo de número 15, quando ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então Jesus disse para aquela igreja: vocês decidem em quem vocês querem servir. Vocês decidem a natureza medida por esfriamento espiritual. Então vocês precisam decidir. Por quê? Irmãos, tem muitas igrejas que têm aparência de sucesso, que têm aparência de uma vida financeira boa, equilibrada, uma boa reputação, mas a vida espiritual é uma vida vazia. Por isso que Jesus vai dizer aqui no versículo 17, olha o que Jesus diz no versículo 17, quando ele diz assim, no versículo 17 ele vai dizer: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aquela igreja estava dizendo. Mas Jesus, ele vai dizer: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo para aquela igreja que ela estava se gloriando, dizendo que estava abastada, que não precisava de coisa nenhuma. Mas Jesus disse: não, você, igreja de Laodiceia, você é, quando Jesus vai dizer, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, cego e nu. Jesus disse para aquela igreja. Irmãos, o que isso tem a ver conosco no tempo que nós estamos vivendo? Tem muitos crentes que usam dessa forma, dizendo: eu não preciso mais de Deus, eu sou dono da minha vida, eu faço o que quero, eu sirvo a Deus da forma como eu acho que devo servir, ou seja, eu não preciso de nada. Jesus, ele diz: tu é um infeliz, tu é um miserável, tu é cego, tu é nu, porque a palavra do Senhor diz, eu li isso domingo passado, quando João vai dizer, em João capítulo 15, versículo 6, quando Jesus vai dizer que sem Ele, nada nós podemos fazer. Ou seja, Jesus disse para essa igreja que era uma igreja miserável. E assim tem muito crente que vive dessa forma, pensando que é feliz, andando em cima do muro e pensando que é feliz. Jesus disse: não, tu é um miserável, tu é um infeliz, tu é um cego e tu vive nu. Sabe por quê? Voltando aqui no versículo 16, olha o que Jesus disse aqui na parte B. Versículo 16, ele vai dizer: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, a ideia aqui que Jesus, conhecendo a condição espiritual daquela igreja, Jesus, ele faz essa apresentação por meio dessa ilustração,
a ideia é que Jesus estava com a vontade de vomitar aquela igreja, porque eles pensavam que era uma igreja rica, mas Jesus está dizendo que era uma igreja pobre. Jesus está dizendo: estou a ponto de vomitar. Ou seja, vocês, com as práticas de vocês, com os pecados de vocês, vocês estão trazendo náuseas para mim. Eu estou com vontade de vomitar vocês, porque vocês não é nem frio, como também não é quente, vocês vivem em cima do muro. Irmãos, será que Jesus poderia dizer isso para nós essa noite? Porque Jesus, ele sabe a nossa condição espiritual. Será que Jesus, ele poderia dizer hoje para a igreja, para nós que somos a igreja, será que nós estamos a ponto de Jesus nos vomitar? Pelo sentido que nós estamos vivendo uma vida que pensamos que estamos vivendo correto, mas Jesus está dizendo que nós somos infelizes, que nós estamos nus, nós estamos cegos, e nós precisamos de Jesus. Irmãos, somente a graça de Deus, juntamente com a sua misericórdia, a cada um de nós faz que nós entendamos que nós precisamos somente servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo também diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Hoje nós estamos falando em nome de Jesus. Hoje nós estamos dizendo Senhor, Senhor, e foi isso que ele disse para os seus discípulos: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não obedecem aquilo que eu vos mando. E o contexto de todas essas cartas, a ideia central dessas cartas, é trazer às igrejas a fidelidade qual Jesus estava pedindo. Então, muitas das vezes nós somos como essa igreja de Laodiceia, que Jesus está a ponto de vomitar pela prática dos nossos pecados, da forma como nós servimos a Ele. Jesus disse para essa igreja: estou a ponto de vomitar da minha boca, porque vocês pensam que estão servindo da forma como eu quero, mas na verdade vocês são os miseráveis, vocês estão nus, vocês estão cegos, vocês são infelizes. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele se apresenta à sua igreja como testemunha fiel e verdadeira. Em segundo lugar, Jesus, ele identifica a condição espiritual dessa igreja de Laodiceia. Mas, irmãos, em terceiro lugar, Jesus aqui, ele dá um conselho a essa igreja. Quando ele vai dizer no versículo de número 18, ele vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta tua vergonha, da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos. Então, Jesus identifica a condição espiritual dessa igreja, e Jesus aqui ele traz os remédios espirituais para essa igreja. Quando ele aconselha essa igreja, a aceitar os remédios espirituais. Então, versículo 18, ele vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Jesus está dizendo que essa igreja precisaria se voltar para eles para ter riquezas espirituais.
espirituais. Riquezas espirituais, porque essa igreja, ela estava pobre espiritualmente. E Jesus, quando vai dizer no versículo 18, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres. Ou seja, a ideia aqui é que Jesus quer que essa igreja aceite esse conselho e compre de Jesus, para que essa igreja venha a ser uma igreja espiritual, de uma igreja espiritual com as suas riquezas espirituais e verdadeiras. Aplicação para nossas vidas, irmãos. Nós precisamos comprar de Jesus isso que Ele está nos pedindo. Porque muitas das vezes nós somos fracos espiritualmente. Eu disse para os irmãos, e vou repetir mais uma vez, que os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Os nossos pecados, eles nos deixam pobres espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos encher do Santo Espírito de Deus. Então Jesus, ele está nos convidando a nós sermos ricos espiritualmente. Que nós devemos ter uma fé verdadeira e genuína para resistir todas as provações. Então Jesus, ele aconselhou essa igreja: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Como é que está a nossa vida espiritual, irmãos? Se nós fôssemos medir nesse momento, nós estamos pobres espirituais, ou nós precisamos comprar de Jesus isso que Ele está nos pedindo, para que nós venhamos nos tornar ricos espiritualmente? Como é que está a nossa vida espiritual, irmãos? Será que nós podemos dizer ou aceitar isso que Jesus está dizendo? Nós somos infelizes, pobres, nus, cegos e miseráveis? Se estamos nessa condição, nós precisamos comprar. O comprar aqui não é comprar no sentido literal, mas é no sentido espiritual, de se voltar para Deus e vermos como nós estamos servindo a Deus. Frio ou quente? Jesus, ele continua dando conselho quando depois ele pede para nós comprarmos ouro refinado, mas também ele vai dizer no versículo 18, ainda a parte B, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então Jesus aqui, ele pede, aplicando para nossas vidas, vestuário branco significa santidade e pureza que cobre a vergonha do pecado. Que cobre a vergonha do pecado. Então Jesus está pedindo que nós venhamos nos encher a cada dia de santificação. Que na teologia nós já sabemos que é a santificação progressiva. Lembra que Jesus disse que aquela igreja estava nua? Então tem muitos crentes que hoje estão andando nus espiritualmente, porque não se demonstram viverem uma vida santa e pura. Uma vida santa e pura. Então Jesus, ele está aconselhando essa igreja para que compre vestiduras brancas, e para nós simboliza a santidade e a pureza, para que venha cobrir a vergonha do nosso pecado. Irmãos, isso aqui é santificação. Será que nós, como igreja do Senhor, estamos andando nu?
Será que nós estamos andando nu por aí? Nós não temos essa pureza que Jesus pede, essa igreja pede para nós, nos santificarmos a cada dia. É aquela ideia que cada dia eu tenho que ser mais santo. É aquela ideia que a cada dia eu tenho que deixar a prática do pecado. Lembra-se que Jesus, ele conhece as nossas obras. Lembra que nenhum pecado está despercebido aos olhos de Jesus. No Salmo de número 139, nós temos ali a onisciência de Jesus. Então, Ele sabe tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que fazemos. Ainda a palavra não chegou na nossa boca e Jesus, Ele sabe. Então, qual é a ideia aqui e aplicação para nossas vidas? É que Jesus, Ele sabe como nós estamos vivendo. Nus ou estamos vestidos de santidade e de pureza que cobre todo o nosso pecado por meio da santidade. Terceiro lugar, irmãos, essa igreja era uma igreja pobre. Jesus convida a comprar ouro refinado. Essa igreja era uma igreja que estava andando nua, espiritual, e Jesus pede para que se revista da santidade por meio da pureza. E essa igreja era uma igreja cega espiritualmente. Por isso que Jesus vai dizer aqui no versículo de número 18, versículo de número 18, lá na parte C desse versículo, ele vai dizer assim: e colhiram para ungires os olhos, a fim de que vejas. Mais uma vez, quero lembrar que essa cidade de Laodiceia era uma cidade também que ali onde começou toda a questão de oftalmologia, era a cidade que ali começou tudo na questão de isso aí que eu acabei de falar para vocês. Então Jesus, ele ilustra aqui, dizendo que essa igreja, ela estava cega. Por isso que ele vai dizer, e colhiram para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que Jesus está querendo dizer para essa igreja, dizer para nós? Que nós precisamos ter discernimento espiritual para enxergar a realidade que Deus vê. Ou seja, a ideia aqui é que nós estamos cegos, não estamos enxergando nada porque o pecado ele nos cegou. Aí Jesus está dizendo, agora vocês vão comprar colírio para os olhos de vocês. Quando ele vai dizer, no versículo 18, e colhiram para ungir os olhos, a fim de que veja. Irmãos, a aplicação para nossas vidas é que a cura para essa mortidão que essa igreja estava vivendo é voltar para Cristo e só aquilo que Jesus pode dar. Ou seja, nós precisamos comprar esse colírio. Só que esse colírio, você vai ali fazendo comercial, naquela drogaria, qual é aquela lá do posto? Riachão. Você vai comprar esse colírio lá, é assim? Você não vai comprar esse colírio lá. O colírio que você vai comprar, que Jesus está aconselhando, o próprio Jesus, ele tem esse colírio quando a igreja se volta para ele, quando a igreja obedece os seus mandamentos, quando a igreja é fiel a Deus. Jesus está dizendo, está aqui o colírio ungido por Deus que vai abrir os teus olhos. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, muitas das vezes, por nós não estarmos enxergando aquilo que Deus vê, muitas das vezes nós não estamos enxergando aquilo que Deus vê, porque nós estamos cegos espiritualmente. E tem muito crente que está andando, tateando.
Será que isso aqui é da vontade de Deus? Será que isso aqui é de Deus porque está cego espiritualmente? Jesus ele diz, se volte por meio da palavra de Deus, se volte por meio da obediência, se volte por meio da fidelidade, que teus olhos vão se abrindo, porque a palavra de Deus é que vai nos ungir, o óleo é o colírio que vai nos ungir para abrir os nossos olhos e nós vermos as coisas de Deus como Deus ele vê. Irmãos, Provérbio diz que há caminho que para o homem parece perfeito, direito, mas a parte B desse versículo vai dizer caminho de morte. E tem muito crente que está indo para esse caminho de morte porque está cego espiritualmente. O pecado tem cegado e não consegue ver o palmo na frente dos seus olhos, está andando cego. Jesus está dizendo, compre de mim o colírio. Eu tenho esse colírio. Esse colírio está diante de vocês em meio à sua frieza espiritual. Depois que Jesus dá o conselho para essa igreja, em quarto lugar, o amor de Jesus, ele corrige. Versículo 19, o amor de Jesus que corrige, ele vai dizer, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mesmo diante da frieza espiritual que essa igreja estava vivendo, Jesus ele não desistiu dessa igreja. Ele diz, eu repreendo, eu disciplino, por quê? Porque eu amo vocês. Então a disciplina de Jesus para essa igreja foi o amor que Jesus tinha para com essa igreja. Ele não condena essa igreja para destruir, mas ele corrige para restaurar. Irmãos, aplicação para nossas vidas. Quando Deus, ele nos ama, quando Deus, que é um Deus supremo, ele ama a sua igreja. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos povo exclusivo de Deus. Cristo comprou a sua igreja com precioso sangue derramando na cruz do Calvário. Então ele ama a igreja. Por ele amar a igreja, Jesus ele faz o quê? Ele nos repreende, ele nos disciplina, porque ele nos ama. Então Jesus ele está nos chamando a nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque Jesus ele disciplina o seu filho. Mais uma vez eu quero ser redundante para trazer uma clareza melhor por meio dessa aplicação. Jesus, nós não podemos disciplinar os filhos dos outros. Por que nós não podemos? Porque nós não somos pais dos filhos dos outros. Eu não posso sair daqui e dizer, vizinho, eu vim aqui bater no seu filho e disciplinar. Eu não sou o pai dele. Essa ideia aqui que Jesus traz para nós. Jesus ele só disciplina os seus filhos, porque ele ama os seus filhos. E mais uma vez eu quero ler esse texto com vocês. Está 13 minutos, rapidinho. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 6. Porque o Senhor
Jesus, ele corrige a quem ele ama. Foi isso que ele está dizendo pela aquela igreja lá? Eu repreendo, eu disciplino, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filhos há que o pai não corrige? No mundo que nós estamos vivendo, tem alguns pais que não corrigem seu filho, mas Jesus ele não é assim. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então Jesus aqui, ele traz a disciplina para os seus filhos. Então é isso que ele está dizendo, eu repreendo e disciplino a quanto eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Irmãos, a aplicação aqui ela é bem direta para que Jesus está dizendo para nós que nós não devemos servir a dois senhores. Para que Jesus está ilustrando da forma que nós devemos ser quente ou frio, quem dera fosse pelo menos morno, mas não é quente nem frio. Jesus está dizendo que ele traz a disciplina para os seus filhos. Então, qual é a aplicação aqui? Se você está em pecado contra Deus, você não está sofrendo nenhuma disciplina, será que você é filho de Deus? Porque Deus ele disciplina os seus filhos. Deus ele estava disciplinando, Jesus estava disciplinando essa igreja aqui. Ele repreende, ele disciplina porque ele ama essa igreja. Por isso que o princípio aqui é o amor que corrige. Então, quando nós somos disciplinados por Deus, quer dizer que nós somos filhos de Deus. Irmão, tem irmãos que quando saem do caminho do Senhor, sabe o que acontece? Eles prosperam. Mas é filho de Deus, porque os filhos, eles são disciplinados por Deus. Então, quando nós estamos na prática do pecado, você pode esperar a disciplina de Deus. Possa ser que demore, mas Deus ele disciplina, porque de Deus ninguém se zomba. O que o homem semear, isso também ele vai colher. Então é uma reflexão para nossas vidas, para nós entendermos como é que nós estamos servindo a Deus. Porque, irmãos, eu estou vendo os irmãos, não todos, não quero generalizar, mas eu estou vendo alguns brincando com Deus. E nada está acontecendo, estão brincando com Deus. Alguns irmãos, nada está acontecendo. Eu fico perguntando, será que é filho de Deus? Aí Deus ele vai disciplinar porque Ele ama. Em quinto lugar, irmãos, depois que o amor corrige, porque Deus ele nos disciplina porque Ele ama. Em quinto lugar, o Senhor Jesus chama essa igreja à comunhão. Quando Ele vai dizer que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, essa é uma das cenas mais chocantes. Jesus está do lado de fora da sua igreja. Jesus está batendo na porta da sua igreja, pedindo para que alguém possa abrir essa porta. Irmãos, existe, para nós entendermos, existe a presença de Deus. Deus ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas também existe a manifestação de Deus. Tem igrejas que Jesus não está dentro dessa igreja, e esse era o caso dessa igreja. Esses irmãos aqui estavam abastados, pensando que eram ricos e espirituais. No sentido físico, eles eram ricos e espirituais, porque a cidade de Laodiceia, como eu já falei para os irmãos, era uma cidade rica, mas eram pobres espiritualmente, porque eles colocaram Jesus para o lado de fora.
E muitas das vezes as igrejas são assim. Jesus está do lado de fora da igreja. E Jesus aqui está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Fazendo essa aplicação de forma individual, muitas das vezes Jesus, ele está fora do nosso coração. Jesus, ele está fora do nosso coração. E Jesus, ele quer entrar dentro do nosso coração, porque foi por meio do coração que nós cremos. E muitas das vezes Jesus, ele está fora do nosso coração, como também Jesus, ele está fora de algumas das igrejas. Será que isso é o nosso caso? Será que quando Jesus, alguém perguntou para Jesus, Jesus, qual é o primeiro mandamento? Jesus diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então Jesus, ele precisa voltar a morar nos nossos corações. Todas as vezes ele está batendo nos nossos corações, porque ele quer ter comunhão conosco. Ou seja, Jesus aqui ele faz um simbolismo da ceia, quando ele diz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer intimidade total com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde que está Jesus, irmãos? Será que ele está ali de fora, querendo entrar e nós não estamos deixando, por meio dos nossos pecados? Onde está Jesus? Será que Jesus não está no nosso coração? E, por último, como sempre, nas cartas, se os irmãos notarem, vem a recompensa. A promessa para aqueles que vencerem. Quando ele vai dizer no versículo 21 ao versículo de número 22. Ao vencedor, aquele que deixar Jesus entrar, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, para nós vencermos a mortidão, nós precisamos permanecer fiéis a Jesus. Jesus promete aqui nessas promessas que nós vamos reinar com Ele. Nós vamos sentar ao lado dele, nós vamos julgar junto com ele. Jesus vai nos dar autoridade. Jesus vai nos dar vitória. Jesus vai nos dar comunhão eterna. Ou seja, a recompensa para os que resistem à indiferença, frio ou quente. Nós precisamos permanecer quentes, fiéis até ao fim. Porque a igreja de Laodiceia nos ensina que é possível estar na casa de Deus e deixar Jesus do lado de fora. Isso é uma aplicação bem específica. É possível todos nós estarmos reunidos, adorando a Deus, louvando a Deus, escutando a palavra de Deus, mas Ele está lá do lado de fora. Mas também é possível ter bens materiais e estar pobre espiritualmente, como aquela igreja tinha. Bens materiais rica, mas era uma igreja pobre. Nós precisamos ser os dois, vamos colocar os dois. Ter bens materiais e ser ricos espirituais.
como também é possível ouvir o toque da porta, abrir o coração e experimentar novamente a presença do Senhor. Então, irmãos, onde é que Jesus tem que reinar? Jesus ele tem que reinar dentro da igreja. E aqui eu faço uma aplicação final. Hoje Jesus ainda está batendo na nossa porta. Ele quer reacender o fogo do amor. Aquele crente que nós éramos fervorosos, aqueles crentes que nós éramos, que trabalhávamos na obra do Senhor. Ele quer restaurar a comunhão e devolver a visão espiritual. Por isso, abra a porta para Jesus. Jesus ele quer ceiar conosco novamente. Jesus ele quer ceiar conosco novamente. Então, irmãos, aqui eu encerro essa série dessas cartas para dizer para os irmãos que o objetivo é nós voltarmos à fidelidade com Deus. O objetivo é que nós voltemos a ser fiéis a Deus. Não vamos negociar princípios. Nós não precisamos negociar princípios. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Então vamos confrontar todos os pecados, para que a partir de hoje, depois dessas 7 cartas que nós meditamos, nós possamos andar em fidelidade com Deus, para que Deus venha nos elogiar. Muito bom, meu filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Muito bom, meu filho, entra na posse do reino. Entra na posse do reino, porque nós somos filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que possamos ser uma igreja fiel em obediência aos seus mandamentos. Amém? Passei 40 segundos.